Muito bem, senhoras e senhores, nós estamos em mais um episódio do nosso OncoCast, que é um programa produzido aqui pela nossa clínica OncoPrime. E hoje, junto comigo, está a doutora Samela, mastologista, e vai ser um episódio diferente. Nós estamos trazendo para vocês uma novidade na biópsia do câncer de mama. Então, Samela, muito obrigado de você ter vindo aqui e acho uma coisa muito boa o que nós estamos fazendo, que é informar para as pessoas aqui essa nova tecnologia que nós temos aqui na OncoPrime, não é? Exatamente. Eu agradeço também, novamente, essa oportunidade de a gente estar aqui, né? E todas as oportunidades que sempre são bem-vindas na nossa vida. Então, hoje a gente está aqui com esse objetivo de mostrar para vocês, de mostrar como que funciona, de retirar algumas dúvidas sobre essa questão das biópsias da mama e mostrar para vocês quais são as diferenças, quais são os benefícios, né, dessa nova técnica que nós estamos trazendo aqui para a cidade de Rondonópolis, já deixando claro que essa nova tecnologia, apesar de não ser tão nova no mundo todo, né, mas na nossa realidade, e no Brasil não é também tão antigo, no estado do Mato Grosso, nós só temos uma cidade que tem a disponibilidade, que é Cuiabá. Isso configura, né, com que Rondonópolis, aqui na OncoPrime, seja a primeira cidade do interior a oferecer essa tecnologia. Exatamente. Samela, veja bem, eu comecei a fazer oncologia faz muitos anos, então comecei nos anos 90. E quando comecei, olha a evolução, a gente fazia biópsia, na maior parte das vezes eu vim de um serviço SUS, então a gente não tinha uma disponibilidade de equipamentos e tudo mais. A gente fazia biópsia, na maior parte das vezes, ressecando o nódulo. Biópsia excisional, né? Precisa fazer cirurgia para fazer a biópsia. Exatamente, você ia, ressecava o nódulo. Ah, tem um nódulo de mama. Não, vamos lá, abre em cima a pele, tira um pedaço, manda examinar, ver o que é. Às vezes, eventualmente, fizemos por muito tempo isso. Chegava na hora da cirurgia, tirava o nódulo, fazia congelação na hora. Geralmente eram nódulos grandes, etc. E veja como evoluiu. O que nós estamos trazendo para vocês, pessoal, é uma novidade na biópsia da mama, que a doutora Samela vai explicar melhor. É um equipamento que chama Elevation. E o que ele traz de benefício é uma maior sensibilidade e especificidade, e a doutora Samela vai explicar como é feito isso. E para a gente começar falando de biópsia, eu me adiantei um pouco falando da biópsia excisional, você ia lá e fazia um corte grande, tirava um pedaço do nódulo ou todo o nódulo. Eu queria que você explicasse para as pessoas, Samela, antes a gente entrar no equipamento como um todo, quais os tipos de biópsia presente hoje. E aí a gente entra, então, no Elevation e a gente fala da importância da biópsia a vácuo, né? Então, a biópsia da mama, como padrão ouro que nós temos hoje, é usado esse aparelho aqui verde, que nós chamamos de core biopsy, né? Ou biópsia por agulha grossa. E utiliza essa agulha, que tem uma grossura, digamos assim, uma espessura de 14 gauges, né, que é padronizado, e ela permite com que a gente faça biópsia, na maior parte das vezes, de uma maneira menos invasiva, coletando vários fragmentos, mas tem as suas limitações. Uma outra possibilidade é o que a gente chama de punção aspirativa, ou que é punção por agulha fina, que nós utilizamos uma agulha comum uma seringa comum e uma agulha comum também. Com uma pressão negativa no nódulo, né, a gente vai aspirando enquanto a gente faz um roçar do bisel da agulha no nódulo. Só que esse procedimento, essa técnica, tem mais limitações ainda do que a biópsia, né? Tendo um grau aqui de falsos negativos, ou seja, eu faço ali a coleta e vem que não é câncer, mas não significa que não seja. Uma taxa de falso negativo que chega a 40%. Então, nós não podemos usar ela como um padrão ouro, como primeiro lugar para fazer a biópsia de mama. Né? Então, a gente precisa coletar um fragmento. É que eu costumo dizer para os pacientes, um pedacinho do bife do nódulo. Vou lá e tiro um bifinho dele. No caso, vários, né? Sim. Então, a core biopsy permite isso, com que a gente tire esses vários bifinhos. E quando que a punção aspirativa, ela é mais recomendada? Quando eu tenho um conteúdo mais líquido, que não é celular, que eu não tenho carne ali envolvida, é líquido. Então, ele aspira bem. Então, para a gente drenar os cistos, por exemplo, né? Ou numa coleção de um líquido suspeito de uma mastite, um abscesso.
Mas no caso da biópsia de uma lesão sólida, um nódulo que tem celularidade, tem tecido mamário ali, é a biópsia da mama por core biopsy. Então, muito bem. A core biopsy, ela pega um pedaço, é um pedaço da lesão. E o que acontece, a diferença é o seguinte, com um pedaço da lesão, você tem a estrutura celular. Então, você consegue, o patologista, no caso, ele consegue dar o diagnóstico de uma maneira muito mais fidedigna. Já Exato. a punção, que a doutora muito bem falou, que é feito eventualmente para lesões que tem algum conteúdo líquido, a punção, e eventualmente se você fizer mesmo em nódulo a punção, ela vai trazer, obviamente, as células, mas de uma maneira que você perde a estrutura celular. Então, e obviamente... você pode não trazer células também. Tem uma falha de amostragem, né? Obviamente, se você traz alguma célula e der câncer, por exemplo, você sabe que é alguma célula típica, um câncer, mas fica muito difícil você afirmar que aquilo é um carcinoma ductal, por exemplo, né? Que é o mais comum da mama, porque você perdeu a estrutura, né? Então, é exatamente por isso que a quantidade de falso negativo é muito grande nesse caso. A gente já usava a core biopsy, então, que é um procedimento que já tinha uma grande sensibilidade, não é, Sandra? Isso, tem uma sensibilidade elevada, de aproximadamente 97%. Mas devido à técnica em si, a gente retira, é feito geralmente guiado por ultrassom, ou pela mamografia, ou pela ressonância nuclear magnética. Geralmente o que é mais fácil e que aquela estrutura, aquela lesão, ela é visualizável. O mais fácil é a ultrassom, mas se ela só é vista a mamografia, tem que ser feita pela mamografia. Se só é ressonância, tem que ser feita a ressonância. Mas... dessa maneira, então, quando a gente faz, a gente retira pequenos fragmentos. Então, eu não consigo pegar fragmentos grandes. E outra, muitas estruturas, muitas alterações da mama, elas não são uma alteração homogênea. Imagine aquelas bolitas que vocês devem ter brincado na infância, né? Pensa naquela bolita dentro da sua mama como sendo um câncer, ou um nódulo qualquer que você quer investigar. A maior parte das lesões da mama não são assim. Elas não são essa estrutura homogênea, que é uma bolita bonitinha, que dentro dela, toda dela é do mesmo jeito. Não. A gente tem que entender que muitos espaços daquela bolita não estarão preenchidos pela célula que nós estamos querendo investigar, a suspeita de um câncer. Então, eu vou ter entremeado ao câncer, uma área de uma hiperplasia ductal típica ou atípica, uma esclerose, alterações fibroadenomatoides, entre outras alterações que podem falsear o resultado para o lado de ser negativo e não necessariamente estar negativo, ser positivo, na verdade. É o que acontece com muita frequência nas assimetrias da mama, distorções arquiteturais e chamando bastante atenção nas calcificações suspeitas, que antigamente nós chamávamos de microcalcificações suspeitas. Então, elas não estão certinho do mesmo jeito. Eu vou ter uma linha aqui de uma microcalcificação, outra aqui, e no meio delas células normais. Então, a gente precisa entender que são alterações que têm um formato em 3 dimensões e que quando eu faço a biópsia, eu não consigo utilizar as 3 dimensões, eu utilizo 2, num plano cartesiano. Então, acaba que a biópsia por core biopsy apresenta essas limitações e é exatamente para sanar essas limitações da core biopsy que foi inventado a biópsia assistida a vácuo e aí tem as indicações dela, né? Então, muito bem. Eu queria que você explicasse assim de uma maneira bem prática para quem estiver escutando assim, por que a gente fez esse investimento? Qual que é a maior importância? Qual que é a diferença principal da biópsia a vácuo com a core biópsia que a gente já fazia normalmente? Acho que uma das principais coisas é que a acurácia da biópsia assistida a vácuo, ela é superior. Então, eu tenho mais chance de um resultado que é positivo, ele realmente ser positivo, ou um resultado que é negativo para câncer ser negativo. Está relacionado com o volume do fragmento que você tira? Sim, demais. E isso está muito relacionado com como é feita essa biópsia. Porque a biópsia assistida a vácuo, ela é exatamente isso. Além dela fazer isso, um vácuo, ela faz uma sucção. Na hora que eu vou fazer a biópsia, você posiciona a agulha de um formato que você sabe que ao lado dela, onde você está vendo, é onde vai puxar. Já a core biopsy, ela faz um salto para pegar a lesão, que é de 2,2 milímetros ou
Ou 1,5 centímetros, desculpa, é 15 milímetros ou 22 milímetros. 2,2 centímetros ou 1,5 centímetros. Então eu posiciono e ela salta, cata e volta. Eu retiro e guardo. Coloco de novo, ela vai, salta, cata e volta. Já a assistida a vácuo, né, a BAV, que a gente chama, vamos chamar de BAV para ficar mais fácil, a BAV, essa bonita aqui, o elevation, no caso, você posiciona e ao lado dele, ele sai pegando tudo. Por quê? Porque ele faz uma sucção. Então, ele puxa o que está ali perto dele, onde você está posicionando. E eu não preciso retirar ele e mudar de posição. Eu só oriento a minha agulha para o lado onde estava e retiro ali do lado. Oriento de novo. Então, eu vou tirando exatamente, perfeitamente, lado a lado. E além disso, ou seja, então eu tenho uma noção estrutural, uma continuidade arquitetural do parênquima, o que facilita muito a vida de quem? Do patologista. Dr. Marcos agradece, né? Pois na verdade, no final das contas, aumenta muito a sensibilidade e a especificidade também. Exatamente. E se a gente for falar de maneira prática para a mulher, deve até diminuir a dor, porque você não precisa ficar tirando a agulha e colocando de novo. Novamente. Exatamente, e isso é muito interessante você ter tocado nesse assunto, porque é um procedimento que é feito ambulatorial, né? Não precisa de internação. Não é cirúrgico, não precisa de uma incisão, não precisa de anestesia geral, é feito com anestesia local, com o mínimo de consequências negativas, de sequelas que podem acontecer ao paciente, são muito parecidas com essa da biópsia, né, da core biopsy, e que traz muito benefício, porque em muitos casos a gente já está dando tratamento para o paciente. Eu não estou apenas biopsiando, como também tratando, porque eu já tenho a capacidade de retirar o nódulo por inteiro durante esse procedimento, que é ambulatorial, sem anestesia geral, sem corte, sem cirurgia, e esse nódulo sai por inteiro, eu não preciso depois operar. Ele já está tratado. Então, é exatamente isso. Num caso de câncer, eventualmente, você tem que fazer uma cetorectomia, com etc. certeza. Mas o que a doutora está dizendo é o seguinte, se você tem algumas outras lesões, por exemplo, lesões benignas, talvez você consiga resolver. Lesões pequenas, como nódulos pequenos de mama e até calcificações, dependendo do tamanho dela, ela já está tratada com a biópsia assistida a vácuo. Isso é uma coisa muito importante, né? E para a gente falar, assim, nós falamos que sobre anestesia local, ambulatorial e etc. Na verdade, o que você faz, acho que deve ter vídeo mostrando, mas na verdade o que você faz nós vamos colocar depois, o Gabriel vai colocando aí, mas na verdade o que você faz é fazer um botãozinho anestésico na pele com o xilocaína, né? Sim. Normal. E aí depois você faz um cortinho bem pequenininho com a lâmina de bisturi para poder... 3, 4 milímetros. Sim, exatamente. Só para introduzir a agulha. Pois mesmo. a dor é aquela dor, para quem já tirou alguma lesão de pele, etc., a dor é aquela dor mesmo da picada da agulha, depois arde um pouquinho, né? Quando o anestésico entra, né? E aí depois a tendência é você não sentir mais dor. As complicações da core, né, Samela, a gente sabe que eventualmente aparece um hematoma, dependendo da técnica, né? Depende da técnica. Se você tiver uma boa técnica, às vezes não vai ter um grande hematoma. Existe complicação que a gente pode falar da biópsia a vácuo? Digo assim, se é a mesma coisa com hematoma e tudo mais, ou diminui um pouco esse tipo de... As complicações são bem parecidas, como o hematoma, porque eventualmente você não consegue ver aonde tem um vaso. É uma região que você tira uma região maior, então fica um espaço maior, mas a mama ela já se fecha, se organiza. Exatamente. E uma complicação que é das duas, isso são dos dois procedimentos, gente, que a gente sempre refere, né? Então, quem tem prótese de mama tem risco de perfuração de prótese, mas a biópsia assistida a vácuo, ela permite um controle maior, porque eu não tenho esse avançar de 15 milímetros, 22 milímetros, então você controla melhor em relação à prótese de mama para que não ocorra uma perfuração, estruturas mais próximas, a biópsia a vácuo, ela suga. Ela suga, eu não avanço. Exatamente. Eu já estou ali, eu só sugo aquela região que está perto. Se você ultrapassa um pouquinho daquilo, dependendo do local que você está, você pode perfurar a prótese. Exatamente. Então, você tem mais controle sobre essa situação. E, além disso, também, que é um procedimento, que é
um risco, né, de qualquer procedimento que você vai perfurar a mama, é o de pneumotórax, que é a perfuração do tórax. Mas isso é dos dois, de qualquer um dos dois. Então, se tiver indicação, é uma coisa esperada, mas nós temos técnica para que isso se evite, né? Porque tem diferenças. Mas é um procedimento só para as pessoas ficarem tranquilas, mas muito mais raro, né? Muito raro. Eu acho que nunca muito vi. raro mesmo. Eu nunca vi. Você viu? Eu nunca vi. É porque tá descrito assim. em literatura, né? Tá tudo falar, descrito, né? tem que falar, no termo de Exatamente, consentimento tá presente. Sim. Mas, assim, na minha prática, desde a residência até hoje, colegas que fizeram para mim o que eu fiz, eu ainda não cheguei a vivenciar. Exatamente. Tem que ser uma. Para acontecer isso, tem que ser uma lesão muito próxima ao peitoral, ao músculo. Sim. E, eventualmente, o músculo não pode ser muito grande, porque aí, se você tiver pequenininho, às vezes pode até acontecer esse tipo de coisa, né? Mas na prática mesmo não é o que a gente vê, né? A gente vê o tumor muito próximo intermeado por tecido mamário. Para não falar que não peguei, tive um caso uma vez de um tumor que foi diagnosticado até por uma lesão metastática em coluna, que quando a gente fez toda a investigação, o ortopedista que acabou me encaminhando, mas que deu... Aí no painel da coluna fala, não, era mama, por causa do painel mesoquímico. Aí quando o ortopedista me encaminhou, que eu fui fazer a checagem, ela tinha, infelizmente, um tumor abaixo da prótese, muito próximo, assim. Então, não foi visto na mamografia, aí passou. E ela, depois conversando com ela, então, esse caso é um caso que é diferente dos outros. Geralmente ele aparece intermeado por tecido mamário... Sim. Fora da curva, né? Exatamente, é fora da curva, exatamente isso. Então, assim, eu acho que de certa maneira e de maneira geral, é um procedimento muito seguro, né? É um procedimento muito seguro e minimamente invasivo. Exatamente. Até porque eu não estou expondo o paciente, por exemplo, a anestesia geral de uma biópsia incisional que pode ser necessário, de uma cirurgia, considerando que às vezes a gente vai ter que fazer um procedimento cirúrgico posteriormente, a gente já pode tentar resolver com a biópsia assistida a vácuo sem fazer esse procedimento. Lembrando que essa decisão de fazer uma cirurgia posterior não sempre depende do patologista, porque depende do anátomo patológico, do que é. Se vem um diagnóstico de um câncer in situ, que está tudo ali dentro, guardadinho, e não tem margem comprometida, é uma situação. Agora, se eu tenho um câncer invasor sem margem, é uma outra situação completamente diferente. Sim, até porque você tem que fazer lá a biópsia de linfonodo de sentinela. Exatamente, então, a gente precisa complementar. Complementar a cirurgia, exatamente. Então, se a gente parar para pensar, é um procedimento que acaba reduzindo até os custos no final. Porque se você já dá o diagnóstico final desse paciente, se você já retira a lesão, você reduz exames que vão ser feitos posteriormente, você reduz idas ao especialista sem a necessidade do acompanhamento, né? E um diagnóstico mais assertivo, que deixa, inclusive, as pacientes muito mais confiantes, tranquilas. Então, pessoal, nós estamos falando aqui, só para a gente dar uma resumida, do seguinte, ó. Em lesões pequenas, eventualmente, dependendo do tipo, dependendo do tipo da lesão, se é benigna ou se é maligna, às vezes, quando você consegue ressecar tudo, às vezes você já está até tratando a lesão. Obviamente, tem indicação em todos os tamanhos de lesão. Em lesão grande... e também em lesão pequena, mas em lesão grande, o que a gente pode falar é que aumenta muito a sensibilidade e especificidade, tem uma acurácia maior e você consegue dar o diagnóstico de uma maneira muito mais assertiva. É isso, não é? Eu lembrei aqui de uma coisa, que nos casos quando você suspeita de carcinoma lobular invasor, que a gente tem, no lobular, a gente tem um padrão que não é aquela formação de nódulo, é uma formação na mama que ele é meio espalhado, assim, ele não se concentra exatamente num lugar. Então, quando você vai fazer uma biópsia, como na core biopsy, que você pega fragmentos muito pequenininhos, a sua chance de subestimação é muito grande. Você não conseguir fazer... Tá lá uma lesão horrorosa, BIRAD 5, ou seja, altamente suspeita, e pode ser que você não consiga fazer o diagnóstico com uma core biopsy. Já com uma biópsia assistida a vácuo, por pegar fragmentos maiores, entregar isso para o patologista, né, fragmentos mais próximos, um dos fragmentos maiores, tudo bem, com um clipezinho aqui de uma incisão muito pequenininha, mas essa é a capacidade do método. Então, eu consigo dar um diagnóstico melhor. Então, uma das indicações
especificamente falando de diagnóstico histopatológico, é a suspeita de lobular invasor. Entendi. Por conta da chance de subestimação histopatológica ser maior. Né? Você quer explicar um pouco dessa questão de subestimação histopatológica? Pode. Né? Que é isso? É de Pode comer falar, ou de beber, pode né? falar. Então, o que é subestimar? Estou subestimando. Eu vou lá e tiro o fragmento e ele me dá um resultado abaixo do que eu espero. Exatamente. Né? O que eu costumo dizer. Se eu tenho uma paciente com uma lesão suspeita na mama, na imagem, na palpação da mama, nos exames de imagem, altamente suspeita, e me vem um resultado negativo para malignidade, eu não posso aceitar aquilo e vida que segue. Eu preciso continuar investigando. É uma das indicações também de biópsia assistida a vácuo. Uma primeira biópsia negativa, para mim, aumentar a chance de fazer o diagnóstico. Então, e quando eu falo em subestimação histopatológica, é isso, quando o método ele não é capaz de dar o diagnóstico adequado pelas próprias limitações que o método tem. Tá? Muito bem. Eu costumo dizer que quando a lesão é uma lesão com forte característica de câncer, isso acontece muito quando tem linfonodomegalia e a gente sabe que está acontecendo alguma coisa. O que eu costumo falar para as pessoas é, olha, tumor de pulmão também, que quando você faz broncoscopia, etc., com aquela característica, uma característica que você olha e fala, não, isso aqui é invasivo, tem todas as características para câncer mesmo. E eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, que se der positivo a gente acredita, se der negativo a gente duvida e continua. Não dá, porque o custo da gente deixar e tocar para diante é muito alto, custa a vida da pessoa. Então a gente tem que ir até no fim para saber o que é de fato, né? E isso é comum às vezes acontecer em lesão hepática, a gente faz e não tem o diagnóstico de câncer, por exemplo, aparece uma lesão benigna, mas é como você disse, depende da área que pega. Às vezes você pega uma área onde o câncer não está lá, né? Então daí a importância de um equipamento que te retire um maior volume de fragmento, porque você consegue, obviamente, dar o diagnóstico de uma maneira muito, muito mais assertiva. E a segurança, no caso esse tipo de coisa, no caso do câncer, esse tipo de segurança, ele, na verdade, se traduz como sobrevida. Prognóstico. Exatamente. Chance de cura, né? Chance de cura, é assim que a gente entende, exatamente isso. Exato. Tem alguns vídeos que você gravou. Sim. E eu queria, Gabriel, que você colocasse em especial aquele vídeo onde você está fazendo agora, se você puder colocar na sequência que a gente está falando, aquele vídeo que você está fazendo a biópsia e está acionando lá o botão do equipamento naquele pedaço, no pedaço de músculo. E aí, a hora que você termina, queria que as pessoas vissem, chamassem atenção nisso, Gabriel, no volume do fragmento, material, do fragmento mesmo, né? Que você mostra lá, né? Isso, mostra. E tem também, acho que outra foto, etc., que a gente pode pôr na sequência, onde mostra o volume do material que você tirou com a biópsia assistida a vácuo e o volume que você tirou com a core, entendeu? Isso eu acho uma coisa bem legal para colocar para as pessoas, para verem o que nós estamos falando, porque a gente fala, mas você acaba não tendo uma referência. Exato. Então eu queria que colocasse e vocês vissem. Vai colocar aqui? Ele vai depois ele coloca em sobreposição de imagem. Não vai aparecer. Se você for observar, eventualmente, que você está vendo, o volume da biópsia vaca é muito maior, não é? Muito Você maior. tem 3, 4, 5 fragmentos, eu acho que deve ser o volume de 3, 4, 5 fragmentos da core. Olha, a gente pode dizer assim que é umas 4 vezes maior do que o volume da core de uma vez só. Eu acho até que mais, porque sai na core biopsy, sai ali um fragmento de aproximadamente 1 milímetro por 4, 5 milímetros, é o que sai no fragmento da core biopsy. Muito então, bem. 1 milímetro de espessura por 4 de comprimento. E na biópsia assistida a vácuo, você tem um fragmento ali de, sei lá, uns 8 milímetros, pelo menos 5 milímetros, e com uma espessura, meu Deus, dá quase Muito meio maior. centímetro ou mais, entendeu? Eu confesso que me impressionou muito. A hora que eu vi, eu não tinha noção, porque a gente faz biópsia, pega o fragmento, mas quando eu vi os dois comparativamente, um do lado, já tinha visto, né, a biópsia assistida a vácuo, o material, mas quando você vê lado a lado, que eu não tinha feito antes, eu fiquei até assustada, porque eu não esperava que fosse tanta diferença. Sim. Pessoal, a gente veio trazer até vocês essa novidade
porque a medicina tem evoluído muito em tecnologia, muito, muito mesmo. Esses dias a gente falando com a doutora Samela, ela estava falando com a gente a respeito de cirurgia robótica em câncer de mama, né, Samela? Exatamente. Que talvez seja um grande caminho aí na sequência, né? Então, Exatamente. a gente, como oferece um tratamento de ponta, nós não podemos ficar isento e não podemos deixar de lado esse tipo de nova tecnologia. A gente tem que trazer e oferecer a você. Isso. Porque esse tipo de coisa, como a gente acabou de dizer, a gente consegue, obviamente, traduzir em sobrevida e consegue traduzir, obviamente, em cura para você, né? Então, talvez exatamente por isso, esse tipo de importância que a gente dá nas novas tecnologias, que a nossa clínica se sobressai tanto, né? Esse ano a gente, obviamente, está trazendo aqui a biópsia a vácuo. Nós vamos fazer, Samela, agora um outro programa, assim que chegar a nova touca térmica que a gente comprou, nós já estamos com 2. Sim. E eu vou fazer o vídeo mais ou menos como você fez para mostrar para as pessoas, porque a gente fala muito da touca, mas não mostra funcionando. Sim. Então fazer o vídeo funcionando, como que tem que fazer e etc. na prática para ver. Então a gente tem investido muito em novas tecnologias. Para a gente voltar aqui na biópsia a vácuo, no aparelho, no Elevation, você tem mais alguma coisa para falar assim a respeito dele? Você quer falar alguma coisa a mais que seja interessante? Quer mostrar o aparelho? Fique à vontade. Mas é um aparelho, gente, muito maravilhoso, tá? Como vocês podem ter vendo. Tem algumas outras indicações, como lesões complexas. A gente tem ali um cisto com conteúdo sólido dentro. É quando o cisto preocupa. Quando o cisto é simples, tem só aguinha dentro, a gente não preocupa, não. Mas quando tem uma lesão complexa, uma das indicações é a biópsia assistida a vácuo. Por quê? Como é que eu vou biopsiar com a core biopsy, que faz aquele avanço, vou furar o cisto, eu não sei se isso aquilo ali, ele é tem células cancerígenas, do que se trata, e eu vou espalhar isso no tecido mamário. Então, para evitar esse tipo de coisa, uma das indicações de biópsia assistida a vácuo é essa. Então, você acopla próximo, né? A agulha vai ser acoplada aqui nessa região, gente, tá? Tá faltando um pedaço aqui, que é a sonda. Esse daqui é o drive do nosso Elevation. E posicionando na paciente, nós conseguimos, então, tirar aquela região aspirando. Então, o líquido, ele não fica no paciente, ele é aspirado para dentro do material. E a gente retira num copinhozinho que fica aqui dentro e manda todo esse material, esse cisto inteiro, né, para o patologista avaliar. Então, é uma outra indicação. Então, eu penso que tecnologia e inovação, ele andam, né, tem que andar junto com essa questão de segurança, com a questão da tradição, né, a Oncoprime vem ao longo dos anos oferecendo isso para o público de Rondonópolis e região, principalmente na região do interior. Às vezes até pessoas que vêm do Goiás, eu recebo muitos pacientes do interiorzinho aqui, mineiros. Mineiros. Vem muita gente Sonora pra Sonora, vem do Mato Grosso do Sul. Rondônia próximo. Também. Eu ainda não atendi de Rondônia, mas... Eu vi e mexe, aparece Rondônia. E eu sou rondoniense, mas enfim. E aqui nós encontramos isso, essa questão da segurança, o cuidado, né, individualizado. E por que não tecnologia? Para oferecer para as pessoas coisas melhores, poder estar oferecendo tratamentos melhores, diagnósticos melhores, mais assertivos, para que as pessoas tenham confiança. Porque além delas terem essa confiança, essa segurança, nós também sentimos isso. Sim. Isso é muito bom, né? Deitar a cabeça no travesseiro de noite e dormir tranquilamente, muito com a segurança de que o que é de melhor está sendo feito. Pessoal, então, o Elevation, nós estamos trazendo mais uma novidade aqui da nossa clínica para vocês. O nosso objetivo, então, é que se você tem algum problema, procure a nossa clínica, algum problema de mama, nódulo de mama, alguma dúvida. E eu posso falar isso de boca cheia, porque eventualmente as pessoas chegam até a gente, em especial no fim do ano, né? Doutor, apareceu aqui um vermelhidão e etc. Quando aparece qualquer coisa na mama, as mulheres têm aquele medo do câncer, que é uma coisa incrível, né? E com razão, né? A gente vê tanta história ruim, né, nesse caminho. Tem gente que tem história de mãe, irmã e etc. Então, qualquer coisa é motivo de alerta. Então, o que a nossa clínica oferece a vocês com o Elevation, em última análise, é um diagnóstico completo. Então, venha, procura a nossa clínica. Sim. Aqui você consegue fazer desde o diagnóstico completo e, obviamente, se infelizmente for um câncer, a gente obviamente oferece o tratamento com cirurgia, com quimioterapia e com uma equipe, como vocês estão vendo, uma equipe de ponta, todos profissionais competentes. Aqui na nossa clínica, todo mundo tem especialidade, todo mundo é especialista com RQE. Então, aqui na Oncoprime, você está em boas mãos e a gente vai sempre trazer
esse tipo de inovação para vocês. Eu vou deixar agora na sequência, Samela, as imagens e depois você vai explicando para as pessoas na prática como que de fato funciona o Elevation, tá bom? Sim, tudo bem. Então, agradeço muito. Essa é mais uma novidade da Oncoprime. Em breve tem outra, né? Nós vamos ter em breve agora ultrassom e Sim. etc. Daqui a pouco estamos de volta aqui mostrando mais novidade da clínica para vocês. Então, Samela, te agradeço muito. De agora para adiante, fica aí o programa com você para mostrar para as pessoas na prática, vida. E eu agradeço você que chegou até aqui com a gente. E não perca, fica ligado aí, porque o Oncoprime está sempre trazendo novidade para vocês. É isso aí. Obrigada também, viu, doutor Neto? Um abraço a todos e fiquem ligados nas nossas novas informações sobre a clínica. É com imensa satisfação que eu apresento a vocês o Elevation, nosso aparelho de biópsia assistida a vácuo para elevar a qualidade do nosso diagnóstico de patologias da mama. Como vocês podem ver, ele é composto por duas partes. Essa parte branca é a sonda descartável, utilizada apenas uma vez por paciente. E a parte azul é o drive tecnológico que faz toda a mágica acontecer. Através desse aparelho, conseguimos realizar biópsias de mama com superior acurácia do que os métodos convencionais. Com este método, as lesões biopsiadas são aspiradas para dentro do sistema através do emprego de uma força de sucção que leva o material biopsiado para o reservatório de biópsia em uma única inserção na mama. Sem cortes, com anestesia local e sem necessidade de internação, alguns casos podem já ser tratados com essa técnica. Pronto, material coletado no reservatório. Vamos repetir para vocês verem muito bem. Outro benefício é a possibilidade de colocar um clipe de titânio, que fica inerte no leito de biópsia e não causa nenhum prejuízo aos pacientes, como por exemplo dor ou sentir o clipe, pois ele é muito pequeno, sendo também possível a realização de qualquer exame sem impedimentos pelo clipe. Dessa forma, podemos acompanhar a região biopsiada, pois ele aparece tanto na mamografia quanto na ultrassonografia de mamas. O material retirado possui uma espessura muito superior à biópsia convencional, reduzindo as taxas de subestimação, ou seja, aumentando a acurácia do diagnóstico. Olha o tamanho desses fragmentos. Agora eu vou mostrar para vocês a biópsia convencional da mama, também chamada de core biopsy por agulha grossa. Em cada disparo, temos a retirada de um pequeno fragmento, sendo necessário a inserção, disparo e retirada do material por várias vezes. E olha o tamanho desse fragmento. Nem se compara à capacidade da biópsia assistida a vácuo. Nessa imagem à esquerda, vocês podem ver a core biopsy e à direita nós observamos a biópsia assistida a vácuo. E aqui nós estamos comparando as duas biópsias com um utensílio muito conhecido e utilizado por todos, a tampa de uma caneta Bic. A biópsia assistida a vácuo é o futuro. Faça parte dele.